Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais da nossa Diocese de Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui no nosso primeiro encontro sobre a reflexão da exortação apostólica do nosso querido Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor. E para nós é uma grande alegria estar com vocês, famílias, refletindo nesse momento especial que a nossa igreja vive, que é o ano da família. Mesmo que estamos vivendo um momento difícil, mesmo que estamos vivendo um momento de sofrimento, mas somos chamados a estarmos juntos, na unidade, no amor. E hoje nós queremos refletir sobre o primeiro capítulo dessa exortação apostólica. O tempo, já são 5 anos que nós tivemos a graça de receber esse documento, que é fruto do trabalho do Sínodo dos Bispos, juntamente com tudo aquilo que a nossa igreja pôde colher de bom. A nossa igreja que colheu de bom esses aspectos do Sínodo dos Bispos que aconteceu, daquilo que foi o trabalho feito nas paróquias, o trabalho feito com as famílias, no responder os questionários, e foram 2 anos de reflexão, de meditação. Que parte não só, uma meditação que não parte só de uma teologia lá de cima, mas também que vem da voz do povo, da voz de todas as igrejas do mundo, daquilo que tem sido desejos, as ânsias das famílias. Então, nós estamos aqui nesse nosso primeiro dia, nessa primeira live. Agradeço também ao diácono Roberto, que nos acompanha. Obrigado pela sua ajuda aí, o Roberto, que está na parte técnica. E hoje também nós vamos acolher aí um casal que vai refletir conosco no primeiro capítulo do Amoris Laetitia. Então nós vamos seguir a nossa live com a nossa primeira reflexão aí de introdução. O ano, exortação apostólica, são 5 anos, Amoris Laetitia, a alegria do amor. Nós estamos aí no nosso primeiro capítulo. Vocês que nos acompanham, muito obrigado aí da vossa presença. Também você pode deixar a sua pergunta, pode deixar o seu oi, você que não é aqui também da nossa diocese, você que nos acompanha de outras cidades, você também pode deixar aí para nós o seu recadinho para nos enriquecer. O Amoris Laetitia nos dá essa graça, essa confiança de paz, de espiritualidade, família, matrimônio, perdão, convivência, vocação, oração, Deus, amor, diálogo. Vocês veem que é uma gama de estudos que nós vamos estar aí realizando através dessa linda exortação que a igreja nos oferece. Então, vamos seguindo na nossa reflexão, uma introdução que nós vamos dar agora. A introdução, vocês já, a alegria do amor, que é vivida onde? Na família, é o lugar onde nós somos chamados a viver esse júbilo, essa alegria. Então, às vezes nós enfatizamos os aspectos negativos, as dificuldades que nós passamos, que existem as dificuldades relacionais, nós sabemos que viver em família é viver dentro de um âmbito ali, dentro de uma casa, existem as dificuldades relacionais. Mas, apesar de tudo isso, apesar de todas as situações que nós vivemos no dia a dia, e também das crises que nós vivemos na sociedade hoje, as novas gerações disseram isso. Nós acreditamos na família. E sabemos que a família é a essência, ninguém de nós vive sozinho. Todos nós somos chamados a estar com alguém. Então, acreditar na família é acreditar numa realidade muito complexa, ampla. E a família, então, ela traz diversos aspectos religiosos, políticos, culturais, econômicos, jurídicos, uma série de situações que nós precisamos explorar, entender, estudar para vivermos melhor. Então, como diz a palavra aqui, a família é uma realidade poliédrica, ou seja, é uma realidade aberta, é uma realidade que tem diversas dimensões. Então, a exortação apostólica contribuições de 2 sínodos, como eu disse, e sobre a família, que aborda diferentes estilos e diversos temas. Então, é preciso aprofundar pacientemente os diversos temas.
Então, nós somos chamados a cuidar com amor da vida das famílias. A família não é um problema. Essa questão, né, que nós muitas vezes escutamos, não é família é um problema. Família não é um problema. Família é uma oportunidade. É isso que nós queremos refletir com vocês. Essa oportunidade de amor, essa oportunidade de estar bem, essa oportunidade de ser feliz. É a oportunidade que Deus nos dá. Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos falar de algo muito importante, como é viver, né, a família. Então, aí. A família à luz da palavra de Deus. Então, vocês sabem, né, que se nós lemos a Bíblia, os diversos temas da Bíblia vai falar aí de tantas famílias que aparecem na história da salvação, ou seja, na história do povo de Deus, as realidades familiares, e Deus vai trabalhando bem ali, naquela realidade, na realidade das famílias. Então, aparece abundantemente famílias, na Bíblia, vai falar das gerações, vai falar de histórias de amor, vai falar de crises familiares, e até mesmo de violências, né, que aconteceram dentro das famílias. Então, desde as primeiras páginas da Bíblia até o livro do Apocalipse, a realidade da família vai aparecer. E é bem ali que Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar a humanidade na nossa realidade. Deus quer vir ao nosso encontro. Deus quer trabalhar no profundo de nós. Então, a exortação nos propõe o Salmo 128, esse salmo muito bonito, né? Vamos fazer uma pequena, podemos dizer, uma pequena lectio divina desse salmo. O salmo vai nos dizer assim: feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos, comerás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa, teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Esse salmo fala de uma realidade riquíssima, podemos dizer que é uma realidade de bênção, uma realidade de graça que Deus concede à família, aqueles que vivem a graça da família. E hoje o padre reservou essa surpresa, né? Nós não colocamos na nossa publicidade sobre o primeiro dia, e cada terça-feira nós vamos ter uma surpresa. Então hoje, aí, junto com o padre, nós temos a graça de termos um casal. Então eu queria convidar, né, esse casal que vai falar um pouquinho da sua experiência familiar. Eu posso dizer casal, mas é uma família. Então sejam bem-vindos. Oh, boa noite, padre. Boa noite, sejam bem-vindos. Aqui nós temos uma família, né? Então, gostaria que vocês se apresentassem para nós como família, quem vocês são, né? Um pouquinho aí, o nome de vocês. Bom, meu nome é Everton e eu participo aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Com a família. Eu sou a Laura, minha esposa do Everton. Eu sou a Beatriz. Fala seu nome ali. Meu nome é Amanda. Amanda. Uma linda família, né? Então, eu chamei vocês para refletir comigo hoje esse primeiro capítulo, né? Vocês dois como casal, né? Esse ponto para nós trabalharmos aí, contar um pouco para nós o testemunho de vocês também, né? E o primeiro ponto, assim, que ali o nosso, podemos dizer, o Salmo vai nos dizer tu e tua esposa, né? Tu e tua esposa, duas realidades diferentes, né, Everton, Laura? Verdade. Então, vocês falam um pouco das realidades diferentes que vocês eram, né? Eu falo assim, podemos usar isso, né? Duas estradas que se tornaram só uma estrada, né? Eram dois caminhos, né? Duas estradas que seguiam, dois caminhos que vocês seguiram, né? De uma realidade diferente da outra, duas famílias que vocês vieram, uma história que vocês vieram, mas essa realidade, né, se tornou uma estrada só, ou seja, um caminho só.
Então vamos lá, se vocês pudessem partilhar conosco aí um pouquinho da história de vocês. Sim. E sua esposa. Então, padre, vou contar um pouco assim, antes de eu ter conhecido a Laura, né? Como é que foi um pouco do meu caminho, né? Bom, com 13 anos eu comecei a fazer os trabalhos dentro da igreja, né? Comecei a participar mais ativamente dentro da igreja. E eu fui crescendo assim, dentro da igreja, né? Com os ensinamentos da igreja. Chegou um ponto que, por exemplo, eu, no caso, eu ficava muito em dúvida sobre que caminho eu seguiria, né? Se eu seguiria o caminho religioso, ou se eu seguiria um caminho do matrimônio. Então, eu tinha muito essa dúvida, né? Demais da conta mesmo. Mas, até ter essa certeza, a gente ficou dentro da igreja. Eu fiquei dentro da igreja, né? Participei do grupo jovem, né? Do Jovem de Fogo, tudo. E depois de um tempo, como eu não tinha muita certeza do que eu seguiria, eu cheguei aí à Toca de Assis, né? Aí eu convivi na Toca de Assis por alguns meses. E lá na Toca, né, com adoração ao Santíssimo, que tinha todas as quintas e sexta-feira. Lá, assim, durante a semana a gente cuidava dos irmãos, né, de rua, tudo. E numa quinta-feira, numa adoração, eu senti no meu coração forte essa questão, porque assim, eu tinha muito mesmo essa dúvida do que Deus queria para mim, se era um caminho vocacional, né, uma vida religiosa, ou se seria uma vocação de matrimônio. Então eu tinha muito essa dúvida mesmo. E em uma das adorações eu vi, sabe, assim, eu senti como um anjo do Senhor à minha frente, assim, na adoração. E esse anjo falava para mim, assim, que eu perguntava a Deus sobre seguir uma vida matrimonial ou uma vida religiosa, celibatária, né? E que Deus se alegrava dos dois caminhos, das duas direções. E que a qual eu escolhesse, Deus abençoaria. Eu senti muito forte isso na adoração. E eu saí daquela adoração já com a certeza de que eu queria me casar, porque é o que eu queria dentro do meu coração, eu já queria isso, né? Eu precisava dessa confirmação. Aí depois da Toca eu vim para Três Lagoas, né? E passou 3 meses eu conheci a Laura, né? Uhum. É bonito ver isso, né? Que é uma vocação, né? Você seguir, às vezes nós quando falamos de vocação, automaticamente, às vezes nós pensamos na vocação religiosa, na vocação sacerdotal, né? Ou aquela consagrada. Mas nós podemos pensar, né, que também o matrimônio é uma vocação, é um chamado. E a gente descobre esse chamado na vida de intimidade com Deus, né? Você foi descobrindo isso. É por isso um discernimento, né? Tu e tua esposa, ou seja, ali no primeiro capítulo, né? A gente vai ver isso, né? O Diácono pudesse colocar um pouquinho para mim o slide do primeiro capítulo, o slide seguinte. Então, ó, no centro do Salmo, encontramos o casal formado pelo pai e a mãe, com toda a sua história de amor. Isso vai ao encontro das origens, né? Deus criou o ser humano à sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, veja, aquele chamado está na intimidade do nosso ser, né? Esse chamado, essa vocação, né? O verbo, a vocação quer dizer chamado, vocare quer dizer alguém que é chamado. E você viu que fazendo o discernimento de uma vida de oração, vivendo uma intimidade com Deus lá no profundo do nosso ser, né? Você até usou a palavra, né? Como se fosse um anjo de luz que me apareceu, né? E que colocou no meu coração aquilo que era o meu ser, né? Aquilo que é o meu chamado, né? E aí a gente vê que a vocação, né, é uma coisa muito rica e é uma resposta que nós damos. Então, eu também dei a minha resposta, né? Eu também escutei um chamado, né? Um chamado para seguir, né? Para seguir Deus, para ser esposo, né? Porque o padre também é um esposo, o padre também é um esposo. O padre é aquele que se esposa com a igreja, aquele que dá a vida para Deus, para servir o povo de Deus, né? Então, veja que bonito é quando nós temos essa amizade com Deus e colocamos nela, e nela nós fazemos o discernimento. É o perigo que temos, às vezes, não sabemos discernir, né? Mas o padre ainda dá a palavra para vocês, né? Vamos escutar um pouquinho a história da Laura, né? Eu, diferente do Everton, já tinha essa vocação dentro do meu coração. Então, sempre quis casar, já era algo que eu tinha certeza que era esse chamado. A minha família já é católica, né? Então, desde pequenininha eu sempre ia na missa, sempre frequentava,
né? Logo no começo da renovação carismática, meus pais iam. Só que eu ia como criança, levada pelos pais, né? Mas chegou um ponto que eu comecei a ir mais para a igreja, né? Aí eu ficava assim, eu ia na igreja, mas também ia nas festas, né? Aquela coisa meio que católico, meio que laica, não muito certinho. E aí na catequese foi onde que eu me apaixonei pela religião de verdade, onde senti uma vontade muito grande de ficar na igreja, de participar. Foi aí onde eu fui o grupo jovem, né? Que eu fui para o grupo jovem, aí onde eu conheci o Everton. E é bonito ver isso, né, Laura? Às vezes as pessoas dizem assim, mas para que ir na igreja? Para que participar dessas coisas em grupo de jovem, grupo de oração? Para que frequentar missa, né? Ai, é a mesma coisa, o padre vai falar sempre a mesma coisa, a missa é sempre do mesmo jeito. Às vezes as pessoas, né, elas se sentem entrar nesse ritmo de vida de igreja, muitas vezes alguns se sentem assim, eu vou ter que entrar num quadrado, né? Às vezes a gente é chamado até aos beatos, vão para a igreja, né? E aí você me fez recordar tantas coisas também na minha vida, desde pequeno que eu frequentava a igreja, a catequese, a importância de uma catequese vivida na vida, né? Eu vejo a fé, né, como diz o documento Fides Ratio, a fé e a razão são duas asas, né? Quando a gente vai aprendendo, dando razão, né? O que é? Eu lembro que eu estudei, lá em Minas Gerais, eu estudei aquele livrinho, aquelas perguntas e respostas, quem é Deus? Quem nos criou? O que Deus quer de nós? Etc. Aquelas que eram perguntas, né, que nós íamos decorando no catecismo, mas que ficaram no profundo do nosso coração. Eu lembro que quando fazia os 10 mandamentos, a gente tinha que saber os 10 mandamentos de cor, e não podia errar nem as ordens dele, né? A gente ia aprendendo, e aquilo eram coisas que ficavam fundadas no nosso ser. E a catequese é muito importante para que a gente também cresça na fé. Por isso, não é perdido, né? Quantas vezes você o que você vai fazer na igreja? O que você vai de novo? Não é perdido o tempo que nós nos dedicamos, né, à oração. E eu vejo assim, o tempo que nós nos dedicamos de igreja, nós vamos depois recebendo, né, recebendo isso, aquelas, né, as graças de Deus que estão ali, principalmente da Santa Missa. Às vezes as pessoas dizem, mas para que ir na missa? A missa em si mesma, ela já tem uma graça sobrenatural, né? O fato de nós hoje não podemos celebrar a Santa Missa presencial, mas veja que graça que Deus nos dá, né? A graça que Deus nos dá de sabermos que tem um sacerdote rezando por nós, que nos traz ali no altar, né? Muitas vezes a presença de união, né? A comunhão com Deus é maior ainda do que simplesmente a nossa presença física. É claro que a presença física é participação, o padre tem claro que é a presença física, mas às vezes nós estamos até fisicamente na missa, mas o nosso coração, às vezes, infelizmente, não está ali. Mas, então, vocês, depois, né, essas duas estradas, né, graças a Deus, na igreja, tudo, mas vamos lá, essas duas estradas, como foi o encontro, né? Como foi o encontro? Então, padre, a gente... o encontro mesmo se deu num retiro que nós tivemos aqui na cidade. Era um retiro... Do Cosme. 2006. Lá da Canção Nova, né? Ele veio e fez um retiro em 2006. Aí, nesse retiro, assim, a gente já se conhecia antes, porque, assim, nós tivemos alguns... Ela participava do grupo jovem, então a gente já tinha ali um certo contato, né? Nós tivemos até um contato maior depois, assim, a gente teve uma quadrilha na igreja, e ela me chamou para dançar, né? Eu lembro que eu não queria nem participar dessa quadrilha, né? Ela falou, não, vamos participar, tudo. Falei, tá bom, vamos participar. Aí você dança comigo lá, né? Aí eu dancei com ela, e foi até legal que no dia da quadrilha o pessoal fez até nosso casamento, falou, precisamos de um noivos aqui. Aí pegou nós dois para fazer, né? Aí casaram nós lá na quadrilha, tudo, e ali, acredito eu que ali já foi sendo a sementinha, sabe? Aí teve um outro momento também, assim, eu lembro, que ela costuma sempre lembrar desse momento que a gente estava numa reunião dos jovens ali, e eu comecei a brincar com ela, né, bater o pé no pé dela, ela ficou batendo o pé no meu pé ali, e ali até então a gente não tinha tanta intimidade, e depois ficou mais forte no retiro,
Aí nesse retiro, é claro que, como qualquer retiro, o pregador sempre fala, olha para a pessoa que está do seu lado, né? E fala isso, fala aquilo, né? E até então ela não estava do meu lado. Aí o retiro foi acontecendo, ela veio e sentou do meu lado, com uma amiga nossa, né? Estrategicamente. Aí ela teve um momento, padre, que foi bem forte, assim, para nós dois, porque por mais que foi o pregador que pediu para falar, mas ela levantou, assim, ficou na minha frente, ela falou assim, o seu lugar é comigo lá no céu. Ela falou desse jeito. Eu não me recordo bem se foi o pregador que tinha pedido para falar, né? Falou, fala para a pessoa que está do seu lado que o lugar dela é com você no céu. Eu sei que ela... Na verdade, assim, ele pediu para falar, não era bem essa frase, né? Na verdade, o que aconteceu? Como o Everton, ele era assim, tinha vindo da toca, era muito de igreja, então era aquela coisa tudo muito espontâneo, jovem. Aí o pregador pegou e falou assim, quem vai pro céu? E aí ele já foi, levantou a mão, ergueu pra cima, e eu super sem graça, naquela coisa de, será que eu vou pro céu mesmo, né? Até com dúvida. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não vai pro céu? Ah, é. Aí eu acho que na minha cabeça, assim, vou me redimir, né? Então, o que eu vou falar pra ele? Então, seu lugar é comigo lá do céu, só que olha a responsabilidade da frase. Ela falou, padre, ela falou, e depois de um tempo que a gente estava junto, assim, vira e mexe nesses 15 anos que a gente está junto, assim, desde o namoro, né, esses 10 anos de casamento, aí vira e mexe a gente lembra, falou, você lembra que você falou que o seu lugar é comigo lá no céu, então os dois têm que, às vezes, quando, né, se a gente faz alguma coisa ali, assim, que às vezes a hora, os dois têm que chegar no céu junto, então a gente tem que orar, batalhar junto para chegar no céu junto. Chegar no céu, é a meta. Mas foi no retiro, padre, esse encontro foi no retiro. Isso. E aí ele nesse retiro mesmo, ele me pediu em namoro. Foi. E, como eu disse, eu não era muito de assim, eu tava indo, mas eu tava caminhando aos poucos, conhecendo como que era a igreja, né? E aí ele chegou e falou assim, olha, do nada, ele falou, quero falar com você, quero falar algo que tá atrás do bico do meu peito. Eu falei, gente, o que ele tá falando? O que é isso, né? Ele, o coração. Eu falei, então tá, né? Quer namorar comigo? Assim, do nada. Eu falei, vixe, e agora? O que eu respondo? Né? Eu já tinha uma... Né? Já gostava dele, assim, mas do nada eu falei, ixi, e agora? Eu falei, não sei. É porque, assim, do nada. Só justificando, padre, a questão do namoro, assim, porque na época que eu estava na igreja, então, assim, a gente ouvia muito nas pregações, o pessoal falou, olha, ficar não é de Deus, né? Ficar é pecado, porque, assim, acontecia que naquela época alguns jovens ficavam, via que não ia namorar, mas aproveitava esse ficar, aí nesse ficar acabava assim, beijando, né, dando aqueles amassos, vamos dizer assim, e o pessoal na igreja falava, é pecado, ficar é pecado, então tinha meio que ficar era pecado, então não ia ficar, nem pedir para ficar com ela. Nada de ficar. Então, nada de ficar, então eu tinha a percepção, padre, que quem fica é poste, porque foi o que o pregador falou uma vez, a gente passa com o carro, o poste fica, vai embora. A gente não pode ficar, quem fica é poste, faça esse jeito. Então, aí eu senti, né, assim, eu sabia que ela gostava de mim um pouco também, e sempre gostei desse sorrisão dela, Aí eu falei pra ela direto, falei, quer namorar comigo? Aí ela até me deu um tapa, ela assustou assim, deu um tapa assim, né? Tá doido se a gente falar pra ele pedir os outros em namoro? Foi. E aí ele falou, não, então, se você não sabe, então vamos rezar. Eu falei, misericórdia, e agora? Rezar? Como assim? Ele falou, não, amanhã a gente vem aqui e a gente vai rezar. Vamos ver o que Deus quer da gente. Eu falei, então tá bom, né? Aí a gente foi pra igreja no outro dia, vamos rezar, e nós dois ajoelhados frente do Santíssimo, e foi, e rezando ali, ele falou, agora você pega a Bíblia e abre e vê o que Deus vai falar com a gente. Aí eu falei, tá, fui assim e abri, pá, pagai o dízimo integralmente. Caiu Malaquias 3:10, padre. E ela não entendeu nada, porque a gente estava, assim, vamos abrir a Bíblia e o que Deus quer da gente, né? Vai namorar ou não, é pagar o dízimo. Aí assim. Deus vem com Malaquias 3:10, né? Pagar integralmente o dízimo e verá se derramo a bênção sobre vocês, muito além do necessário. Era algo assim, né? Então, mas foi daí também que a gente começou, né, amor? A gente começou a pagar o dízimo literalmente, porque a gente tinha entendido que era para pagar o dízimo. Mas com o tempo a gente foi percebendo que essa questão do dízimo era essa porcentagem, né? Tipo assim, então, estaria namorando, casamento, mas a gente precisa pagar essa porcentagem para Deus, devolver a Deus. E isso nos ajudou bastante, que a gente a nossa dedicação a Deus, para a igreja, né? O grupo, o jovem, a Santa Missa, né? E foi assim, padre, foi... Caminhando, esse foi o nosso início de namoro. O nosso início foi assim, né? Isso. A experiência, né, com Deus, ela vai nos ajudando também a purificar, né, o nosso modo de nos relacionar com Ele, né?
quando a gente participa, né, principalmente desses momentos, né, que nós aprendemos no grupo de oração, né, às vezes a gente fica naquela ânsia, né, de saber, querer, desejar que a vontade de Deus, que Deus se manifeste assim, que diga, nos fale diretamente, né, quem dera, né, mas nós sabemos que Deus vai nos falando através da nossa história, da nossa vida, e vocês foram experimentando isso de maneira, né, de maneira especial aí, né, na vivência da fé. Né, graças a Deus, né, dentro de um caminho de fé, né, vocês se encontraram, né, uma realidade muito bonita, que né, parece assim coisa de cinema, né, tudo perfeito, né, mas nós também os desafios, né. Aí, o padre, gostaria de perguntar para vocês agora, claro, vocês já falaram isso, né, contribuiu, claro, né, contribuiu com vocês essa experiência da igreja, porque vocês se encontraram numa comunidade de fé, se encontraram numa realidade onde vocês estavam ali vivendo a fé. Mas assim também, as pessoas de fora, quem contribuiu para que vocês pudessem também, né, vivenciar o namoro, podemos dizer? Como foi o tempo de namoro de vocês? Quais foram as descobertas? Vocês tiveram alguma orientação? Vocês tiveram alguém que apoiou vocês? Né? Porque nós sabemos que existe sempre também, e pode ser também que surgiu aqueles que não apoiaram, né? Porque existe também sempre, né? Às vezes os amigos contra os amigos a favores, aquelas coisas que tem de namorados e namoradas, né? Que é namorado e namorada, que quando chegam, né, os ciúmes, as situações, né? Vocês tiveram também, né, contribuições positivas e negativas na época do namoro? Tivemos sim, pai. Vou deixar a Laura começar a falar. Claro, de maneira bem, né? Então, nós tivemos, assim, quando a gente começou a namorar, então foi uma festa, né? Então, porque o Everton tinha acabado de chegar da toca. Então, imagina, quem que é essa pessoa, né, que ele tá namorando, né? Então, assim, a igreja toda, nós éramos casal 20 na época. Hoje já tá mais velhinho pro casal 20, quando a gente era o casal 20 na época. Mas, assim, a princípio, todo mundo apoiou, foi maravilhoso. Só que, né, nem sempre é flores, nem sempre é tão perfeitinho, né? Então, por exemplo, quando a gente começou a namorar, o Everton, como eu disse, tinha acabado de chegar na toca, estava desempregado, né? Só fazendo uma ressalva aqui, cortando um pouco, mas fazendo uma ressalva, eu já sei o que ela vai falar agora, então, assim, como eu cheguei na toca, o senhor sabe, na toca a gente, assim, é bem, as roupas que a gente usa, assim, é bem simples, né, e eram umas calças até largas que a gente usava, porque tinha que pôr a Bíblia dentro da calça, cabia tudo na calça, a imitação de Cristo, o tratado de Nossa Senhora, né, cabia tudo na calça, a gente usava. Então, eu cheguei mais ou menos dessa forma, só não estava com a roupa dos franciscanos, mas usava roupa larga e desempregado. Então, por exemplo, o pai da Laura, a mãe da Laura, claro, né, assim, de primeiro olha e fala, né, desempregado, roupa larga. Né? Então, teve, assim, né, esse princípio, tipo assim, né, aí o pai dela, claro, né, é pai, cuidou dela, amou tanto, espera que ela case, né, ou que ela namore com um homem bom, né. Então, nesse decorrer do tempo, eu tive que tentar provar que eu seria um marido bom para ela. Aí depois eu comecei a arrumar um trabalho, né? Aí eu fui tomando, assim, as decisões, mas já não era mais aquele menino que foi para toca, já estava virando homem, ia casar, então eu comecei a criar essas responsabilidades. Tivemos a ajuda de muitas pessoas, assim, dentro da igreja, a maioria dos casais da igreja hoje, assim, o pessoal aqui da nossa Aparecida nos ajudou muito com conselhos, né? O padre Roberto, o padre Rogério e também o padre José Mauro, né? Na época, a nossa parceira ajudou muito também a gente com conselhos, né? O padre Silvério também, que foi um tempo que da nossa Aparecida nos ajudou. Então, assim, eu lembro que teve mais pessoas querendo nos ajudar do que atrapalhar, né? Os que quiseram, assim, atrapalhar são poucos, assim, eu acho que não conversa, né? Mas, em geral, foi assim, acabou sendo o apoio da família toda, né? Depois passou o choque, vamos dizer assim, né? A gente foi amadurecendo, né? O Everton foi mostrando quem ele era, né? E aí eu também, para conquistar a família dele, né? Então, todo mundo, assim, acabou que apoiando. Mesmo porque a gente era, né, você namorar com 17, ele tinha 20. Então, assim, foi
aprendendo ali. Foi 5 anos que a gente ficou junto. Então, teve muita coisa, né, que a gente teve que amadurecer, que a gente foi. Então, teve muitas pessoas que torceram pra gente, que nos ajudou, que realmente, assim, lembrar de todo mundo, poderia até esquecer de alguém. Então, é bom nem citar, mas o apoio que a gente teve foi fantástico. Jovens de Fogo todos, né, na época. Jovens de Fogo, a família, né, igual a gente falou, os padres, assim, que foi bem abençoado mesmo. Abençoado, né, esse momento de graça, né, de ver que um casal de namorado, quando eles vivem a fé também, né, eles têm como aqueles que contribuem para que, né, a graça, né, que eles possam viver o namoro de uma forma sadia, né? Como é importante não queimar etapas, né? Eu vejo assim, hoje a igreja tem nos ensinado isso, né? Eu vejo a beleza que é para nós sacerdotes, né, o tempo formativo. O pessoal está escrevendo, mas não esquece de colocar de onde vocês são, tá bom, gente? Assim a gente fica aí também sabendo que tem muita gente aí de fora participando conosco, não só aqui de Três Lagoas, né? Mas agradeço já de coração os que estão participando conosco aí nessa live. Mas assim, para recordar, né, a importância que nós precisamos não queimar etapas. Eu dizia isso. A nossa formação, hoje, a exortação apostólica vai dizer isso, depois nós vamos trabalhar mais para frente, da importância aí de São Paulo, a Iracema lá de São Paulo, né, a importância da formação para que a gente viva bem as etapas da vida, né? Eu agradeço muito a formação que eu tive, eu fiz parte de uma comunidade missionária, graças a Deus recebi uma formação missionária, uma formação de comunidade, uma formação de estar junto com as pessoas, e isso enriquece muito. E às vezes, né, o namoro fica aquela coisa, nós dois dentro de uma redoma de vidro, né, sem partilhar, né? E eu vejo aqui a necessidade, né, de buscar, né, em Joanópolis, lá minha terra, o pessoal, minha família também está me acompanhando aí, agradeço a vocês, né? Então, acompanhamento, como que eu digo, é procurar ajuda, procurar conselho, olha, nós estamos vivendo isso, depois tem os desencontros, a gente não pode, assim, fixar, né, a gente vai namorar para casar, né, mas o namoro é o tempo de discernimento, como o seminário para nós, né, sacerdotes, é um tempo de discernimento, aí a paróquia Cristo Bom Pastor, lá de Brasilândia, né, o ECC aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, o padre vai falando assim, para recordar quem está aqui conosco, né? Então, veja, esse momento que nós vamos fazendo um discernimento, né? E como é bonito a gente viver a etapa do discernimento, né? Conhecer, né? Aí que está, conhecer a dinâmica do eu, né, do meu eu, e daquele tu, que é aquela segunda pessoa, né, aquela pessoa com a qual eu quero formar uma só pessoa. Então, veja, esse discernimento é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, ele mudou, ela mudou, né? Eu casei, ela mudou, ele mudou. A mudança na nossa vida, nós sabemos, ninguém de nós somos as mesmas pessoas. Eu sou o Maurício, mas, claro, vem a maturidade, né? Vem o pessoal lá de Quatro Marcos, lá do Mato Grosso do Sul, está nos seguindo também, essa família querida aí, do José Carlos, a sua família, que também estão aqui, tem família aqui em Três Lagoas, né? Então, veja como que é bonito ver essa dinâmica, né? Essa dinâmica que nós vivemos, para que a gente entenda a dinâmica do outro, né? Porque nós temos que entender isso. E vocês dois, com certeza, que foram entendendo, através da vida da igreja, conhecendo a família um do outro, né? Então, desperta, né, esse desejo de estar junto, de Piracicaba, São Paulo. Obrigado aí a Janete, que nos está seguindo lá da Diocese de Piracicaba, São Paulo. Então, esse desejo de querer, né, de desejar o outro, né? Esse desejo de busca, né? Como que foi para vocês depois, né, aí, tu e tua esposa, como que vocês, então, começaram, né, nessa alegria, nesse amor, né, um pelo outro, como que foi esse desejo de vocês estar juntos? Então, padre, assim, a gente, na hora que o senhor estava falando, estava até relembrando alguns pontos, assim, porque como a gente era bem diferente, bem no comecinho a gente era bem diferente, viemos realmente de famílias bem diferentes, nossa vida foi bem diferente quando a gente conversava, né?
a gente tinha a gente começou com uma mania assim de conversar nós dois, a gente parava tipo no ar livre e a gente queria se ajustar, queria que o nosso relacionamento desse certo. Então a gente até comenta com algumas pessoas que a gente fazia assim, eu e elas sentava e eu falava assim, o que você não gosta em mim, né? Só que era assim, eu falava o que eu não gostava nela, o que ela não gostava em mim, e o que eu gostava e o que ela gostava. Isso não quer dizer que a gente mudaria, mas assim, era bom saber o que ela não gostava porque às vezes era alguma coisa que eu fazia que eu poderia mudar, né? Aí se fosse alguma coisa que eu achasse absurda, a gente fala, não, aí né? Mas assim, isso ajudou bastante, porque eu lembro que quando a gente começou o nosso relacionamento, como eu estava no grupo jovem, de certa forma, eu era coordenador do grupo jovem, então algumas pessoas nos procuravam, às vezes, até para perguntar algumas coisas, naquilo que a gente podia passar, né, ensinar. Então eu conversava demais com os meninos e com as meninas, né? De canto, então a gente ia no canto, a gente conversava, às vezes falava de um problema que estava acontecendo, que a gente podia ajudar, né? E ela falou que ela tinha ciúme disso, né? De eu sentar com alguma menina e conversar, então ela falava, ó, tem ciúme, né? Então, assim, aí eu vi que isso causava ciúme nela. Para mim não era normal, porque a gente sempre conversava. Eu falava que ela podia conversar com qualquer pessoa também, porque a gente sabia que a base para o relacionamento é a confiança. Mas a confiança não se tem do nada, a gente se constrói com o tempo, né? Eu dando sinais através das minhas atitudes, das minhas palavras, não deixando ela desconfiar, né? Mostrando para ela que ela não precisa desconfiar das minhas atitudes, do meu jeito. Então, isso ajudou bastante a gente. Então, a gente conversava, ela falava, não gosto de tal coisa, tal. Aí eu fui mudando um pouco, né, por ela, mas naquilo que dava para mudar, não mudei 100%. Assim como ela também mudou algumas coisas por mim, né? Quer falar? Não, mas é basicamente isso mesmo. A gente foi amadurecendo com o tempo, né? Então, a gente foi conversando, respeitando também o limite do outro, e a gente sempre tentava se colocar no lugar do outro, né? Porque quando eu estava relembrando, quando o senhor fez o convite, eu estava relembrando com o Everton que, assim, quando nós resolvemos namorar, apesar de sermos bem imaturos naquela época, a gente estava disposto a lutar por aquilo que a gente estava escolhendo, né? Então, quando a gente estava disposto, então, assim, muitas coisas eu perguntava para ele, por exemplo, às vezes uma roupa que talvez ele se sentisse desconfortável, mesmo namorado, o que você acha disso aqui? Será que fica ruim? Né? Algo que eu sei que para mim não faria diferença, porque se ele se sentisse mal, quem estaria do meu lado é ele, então eu queria que ele se sentisse bem. Então, assim, nós fomos nos ajustando, nós fomos conversando, igual o Everton falou, a gente falava, o que você acha, que gosta de mim, o que você não gosta. Não era DR, não era uma briga, era um diálogo, algo tranquilo, né? Ele falava, às vezes eu falava, olha, mas eu faço isso por esse motivo, porque muitas vezes ele fala assim, vamos supor, ele tinha a mania de passar a mão na minha boca, para fazer carinho. E aquilo eu não conseguia respirar. E aquilo começou a me... Aí ele falou assim, olha, incomoda você passar. Aí ele falou assim, mas eu faço porque eu quero ter uma carinho, assim, mas eu não consigo respirar. Esse é um exemplo. Fiquei chateada, né? Ela não gostava do carinho. Então, assim, nesse exemplo bobo, mas assim, tinha um motivo para eu não gostar daquilo. Não era simplesmente capricho, não era, né? E tinha um motivo para ele fazer. Então, assim, isso nós fomos construindo ao longo do tempo. Nós namoramos 5 anos, e esses 5 anos a gente foi amadurecendo. Ele estava no grupo jovem, tinha as meninas, às vezes vinha muito de canto, chamava toda hora. Aí eu falava, vamos parar, né? E é muito alegre, vinha, abraçava todo mundo, né? E beijava no rosto, né? Agora você está namorando, né? E a mesma coisa eu. A mesma coisa eu. Dependendo da pessoa que tinha convívio, vinha, abraçava. Não, eu já até abraçava, mas uma coisa mais sutil, não ficava aquela coisa de que se abraça, aquela emoção toda, né? Por quê? Porque para tinha um respeito, para ter, né, essa cumplicidade. E o bom é que a gente se entendeu, né, padre? Então, assim, e antes de a gente ter essa certeza de querer morar junto, foi depois também que aí a aceitação da família dela já foi maior comigo, né? A da minha família com ela sempre foi também, né? Então, assim, com ela nunca teve problema. Ele chamava ela de Laurinha. Cadê a Laurinha? Laurinha. Sempre gostou da Laurinha. Né? Agora, eu estava desempregado, eu ia namorar com ela. Se nós pretendêssemos casar, como é que eu ia futuramente sustentá-la, né? Então, tinha tudo isso. Então, assim,
Mas a dona Carla, o Correia, né, o seu José, com o tempo, assim, me aceitaram bem, né? Depois eu até, como eu estava desempregado, eu sabia que se eu fosse fazer, por exemplo, uma faculdade, poderia demorar muito, e mesmo eu concluindo, não era certeza de eu ter um emprego bom, tudo. Então, antes de fazer a faculdade, eu me dediquei a um concurso público, né? Aí eu comecei a estudar bastante, graças a Deus eu consegui passar, e aí deu uma acalmada, né? Eu já tinha uma renda, já conseguia melhor, assim, né? Estava, né? E aí a gente chegou a um ponto que a gente falou, olha, e a gente, como esse namoro deu certo, deu muito certo, assim, a gente fala assim, às vezes, eu sei que para quem está ouvindo, às vezes parece, então não teve, assim, tantos problemas, tantas discussões, mas realmente não teve muitas, não tivemos praticamente discussões, né? Assim, é claro, mas assim, é porque muitas vezes, quando tinha um certo problema, a gente resolvia assim, eu dava a minha opinião e ela dava a dela. E quando eu discordava, a gente tentava chegar num ponto que os dois concordavam. Né? Então, por exemplo, assim, se a gente vai comprar alguma coisa, que geralmente dá briga assim, no relacionamento, a gente vai comprar alguma coisa para casa, por exemplo, uma cortina que seja, né? E ela gostou da amarela e eu gostei da preta, eu gosto de cor escura, geralmente. Né? Aí, mas a preta não vai combinar, tal, eu não ficava bravo, assim, falava, então compra amarela logo. Não era assim, então eu falava, então põe qual que gostou, né? E a gente tentava chegar numa cor que os dois gostavam, né? Só que às vezes, é claro que muitas vezes chegava um ponto que não concordava, só que o outro eu via que ela gostava. É mais importante pro outro, né? Eu vi que era importante para ela falar, então, eu não gostei muito, né? Falar, deixava claro, não gostei muito, mas você gostou, não é tão feio, vamos... Então, assim, a gente chegava num acordo, né? Então, a gente preferia fazer isso, e ela fez muito isso comigo também. Ela vê que eu gostava de algo, às vezes gostava muito, às vezes só o fato de ela ver que eu gostava muito, então, por mais que ela não gostasse muito, ela falava, não, tá bom, já que você gostou muito, pode... Então, assim, a gente chegou a gente conseguiu achar um pouco desse equilíbrio. Então, pode-se dizer que raras vezes a gente discutiu por algum problema nesse sentido. Não que não teve problema, né? Não, os problemas que nós tivemos, nós senta junto, problemas financeiros, né? Isso depois, né, assim, do casamento, né? Mas aí a gente decidiu falar, acho que dá pra gente, assim, a gente quer casar, a gente quer viver junto. Né? E aí vai chegar um momento, né, vai chegar um momento que vamos ter que dar os passos, né? Mas nosso tempo está aí acabando, né? Então, eu queria agradecer vocês dois por esse testemunho do namoro de vocês. Vai ter o próximo capítulo, né? Já vamos deixar aí para o pessoal. O nosso salmo ainda não acabou. Então, queremos convidar vocês para a próxima terça-feira para continuarmos aí a nossa história de amor, né? Aliás, a história de amor de Deus na vida de vocês, né? A vossa história de amor, mas também que é a nossa história de amor, porque eu vejo assim, escutando, né? Aí, o pessoal lá de Santa Adélia, Deus abençoe vocês aí, a família Colombo lá de Santa Adélia que me acompanha, o João Osmar de Camanducaia, Minas Gerais, Deus abençoe, estão lá em Araxá também. Então, dizendo isso, né? Escutando o testemunho de vocês, a gente também revive, né? O nosso amor, né? As nossas escolhas. E como é importante ter esse discernimento, né? Esse discernimento quando nós vamos escolher algo para a nossa vida. Porque não pode ser algo provisório, né? Por isso, o desejo do Amores Letícia é isso, né? O formar, ajudar na formação dos casais de namorados, né? Esse acompanhamento, isso, a família da Sinira Bueno, ali, o pessoal lá de Joanópolis, do Grupo de Oração também. Então, eu vejo assim, a importância de que a igreja dê esse sustento para vocês, mas também aqueles que recebem o sustento. Então, nós precisamos investir muito. Uma das práticas, né, que é o sonho nosso como setor família, é estar acompanhando os jovens que estão namorando, né, ou preparar um bom curso, depois eu quero falar com isso depois com vocês, no nosso próximo encontro, né, preparar um bom curso para o matrimônio, né? Então, o Roberto poderia passar para mim aí, continuar lá no primeiro capítulo lá do nosso salmo, né? Roberto, o slide do primeiro capítulo, do homem que deixa a sua esposa, né? Deixa a sua casa, né? Para ir ao encontro, né? Então, são realidades. Eu agradeço de coração esse testemunho de vocês, já estão convidados para a próxima terça, para o próximo capítulo, vocês também que nos acompanharam hoje, para escutar essa história, né? E lá, vamos lá um pouquinho para frente, Roberto. Isso. Então, nós estamos ainda no nosso salmo aí, que isso, no centro. Então, a Bíblia nos apresenta a fecundidade do casal humano, né? Só que quando falamos de fecundidade, às vezes a gente fala da questão, né? Da questão de ter filhos.
mas a fecundidade é essa vida que vocês transmitem, né? Assim, o que fica, alguns colocarem que casal, né, que transmite energia, que transmite vida, né? Energia no sentido, assim, humana, né? Mas a gente sabe que essa vida é tão bonito ver, né, uma história vivida, que gera vida, né? Então, veja, é o sinal visível de um ato de amor, né? Então, um casal que ama, ele é capaz de manifestar o Deus Criador e Salvador. Então, o amor fecundo é símbolo das realidades íntimas de Deus, quer dizer, através de uma amizade que eu tenho com Deus. Isso eu quero frisar muito com vocês que nos acompanham, uma vida de oração, não é ser intimista, não é ser egoísta, não é construir o meu Deus, né? Eu tenho visto hoje as pessoas que fazem essa concepção de Deus, não o Deus, isso, lá de Araxá, Minas Gerais, a Rosimar Silva. Então, vemos, né, o meu irmão Marcelo aí também me acompanhando. Então, veja, essa intimidade que eu tenho com Deus aqui no profundo do meu ser, né, essa intimidade vai fazendo com que eu descubra a minha vocação, o meu chamado, e depois eu vou colocando em prática essa vocação, esse chamado, que vai, então, construindo a vida em torno de mim. Então, vai construindo vida, vai gerando, vai se tornando fecunda a minha vida. E isso exige, claro, exige, como nós escutamos no Evangelho no domingo passado, se o grão de trigo não morrer, ele não vai produzir frutos. E isso existe mortes para o nosso prazer, morte para o nosso querer, nossas vontades, nosso desejo, né? A partir do momento que você conhece uma outra pessoa. O padre também, a partir do momento que ele dá o passo na vida dele para seguir Jesus, ele vai renunciar automaticamente. Mas não são coisas pesadas, né? Às vezes você fala, mas é tão difícil. Eu vejo as pessoas assim, nossa, mas tão difícil seguir, é tão difícil viver assim, é tão difícil. Não, é pelo contrário, né? Te dá uma grande alegria, porque quando você encontra a essência da tua vocação, você se sente feliz. E isso a gente vê em vocês, né? Não foi difícil para vocês, porque vocês descobriram, né, a essência do amor. Então, veja, ser família não é difícil. É difícil quando a gente não faz um bom discernimento, quando a gente não se está resolvido aqui dentro, né? Quando o nosso coração está ferido, está machucado, e a gente, então, projeta todo o nosso ser, né, machucado, ferido sobre o outro, as cobranças, né? Não ter esse diálogo, como vocês colocaram, porque esse diálogo, né, é um limite. Se eu não gosto do afeto, né? Se eu não gosto que você me dê um carinho porque eu não me sinto bem, né? Como você colocou, uma coisa tão simples, né? Mas se eu gosto mais do preto, então vamos lá, gente, vamos renunciar hoje. Um dia a gente coloca o amarelo, outro dia a gente coloca o preto. E é tão bonito, mas às vezes a gente se perde, né? Causa mágoa, ressentimento por causa de uma cor, né? Então, isso que é o verdadeiro amor. Então, o amor vai maturando, né? Então, vocês que nos acompanharam hoje, se vocês quiserem crescer conosco nessa história de amor, né, da Laura e do Everton aí, nós vamos amadurecer. Então, o primeiro capítulo falou nesse momento aí da fecundidade de vocês, tu e tua esposa. Depois nós vamos falar próxima semana. Obrigado aí, o Fernando lá de Joanópolis. Então, o padre está colocando isso porque a próxima semana a gente quer escutar como que vocês, né, tomaram essa decisão de querer receber o sacramento, né? Casar, né? Hoje se fala casamento, o que isso quer dizer isso, né? Olha aí, realmente comecei a reviver nosso tempo de namoro. É muito bom aí, Fernando. Fernando, né, com a Fernanda, né? A Fernanda Lindenberg aí, um casal maravilhoso também aqui da nossa paróquia. Deus abençoe vocês. Então, veja, é tão bonito isso, por quê? Porque você vai descobrindo que tem algo a mais, né? E aí, esse passo, né, de receber o sacramento, né? Que é uma graça muito grande. Então, vai ficar para o próximo capítulo. Depois ainda tem mais pela frente, né? Obrigado a vocês. Olha aí, surgindo vocações aí. Em breve o senhor vai fazer. Está surgindo vocações aí. Vamos lá, Fernando. Então, as pessoas, os jovens desejam isso, porque o casamento é uma graça, né? E eu agradeço de coração, agradeço de maneira especial a vocês que aceitaram esse convite para nos ajudar nesse momento, nesse primeiro capítulo. Agradeço o Roberto, que está aí atrás dos bastidores. Obrigado, Roberto, por esse apoio.
E convido vocês à próxima terça-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, junto com a nossa diocese, nesse ano da família, vamos refletir juntos esse primeiro capítulo. Então, nós podemos falar hoje, tu e tua esposa, né? Veja que lindo, né, o amor entre vocês dois. E que lindo o amor entre um homem e uma mulher, quando os dois decidem, né, de estarem juntos, decidem de ser fecundos, decidem de gerar vida. E quando eu falo de vida, não é só filhos, mas gerar vida em torno a eles, né? E é tão bonito quando você vê um casal, né, que se compreende um ao outro, que é feliz na vocação, né? O nosso coração vibra, né? Eu me lembro da carta, né? Deus é caridade do nosso amado Papa Bento XVI, né? Ele escreveu essa primeira carta que dizia as faces do amor, né? Então ele dizia que o amor que mais se assemelha, né, que mais se parece com, que mais chega à perfeição, né, mais próximo do amor de Deus, ele colocou nessa carta, é o amor entre o homem e a mulher, né? E eu digo sempre isso: o marido e a mulher, eles se escolhem, vocês escolhem, né? A gente tem o direito de escolha, vocês foram livres, né? Quando a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer lá na Itália chama processo, aqui chama entrevista, né? Quando a gente vai fazer o processo de matrimônio, né? Quando a gente coloca o casal sentado, uma das perguntas tem que ser livre, né? Vocês são livres nessa escolha, não tem nenhuma coação, né? Não tem nada que está obrigando vocês a escolher isso, porque é de liberdade, vocês estão fazendo isso porque vocês amam, e é tão lindo essa escolha. Então, agradeço mais uma vez vocês, vou dar agora a bênção a vocês, famílias que nos acompanharam. Obrigado, Padre, agora não tem como entrar aqui no Facebook, mas para agradecer a todos, mas agradeço, principalmente vocês nos acompanharam de longe também. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, e vamos viver essa graça de ser família, né? Então, vamos rezar a Nossa Senhora, botar o nosso coração à Imaculada, né? Imaculada Conceição, Maria Santíssima, que eu estou comigo uma imagem de Nossa Senhora do Bom Parto, e rezar também por todas as famílias, de modo especial, que estão sofrendo nesse momento, que Nossa Senhora, nossa Mãe, os proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Fique com Deus, Pai Jesus. Tchau.